Glória a Deus. Nós iremos meditar nessa noite, sobre essa temática que é Páscoa, uma data muito preciosa, muito especial. E somos gratos porque a apresentação já falou tudo, Já apresentou o nosso fiel Salvador, a graça de Cristo Jesus ali naquela cruz. Mas antes eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se Deus assim nos permitir, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Os irmãos perceberam que eu gosto de Lucas, Estamos numa exposição em Lucas, e hoje a gente vai falar também em Lucas, sobre os discípulos de Emaús. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35, é uma leitura um pouco longa, mas também que fala muito ao nosso coração. Lucas capítulo 24, de 13 a 35, você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, seja muito bem-vindo. Essa igreja está aqui para abraçá-lo, para acolher você e sua família, Que Deus te abençoe ricamente neste local, Lucas 24, de 13 a 35, eu estarei lendo, que os amados irmãos possam acompanhar em sua amada escritura. Abra ou acesse a sua Bíblia. Lá vai nos dizer assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distância de Jerusalém de 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Quero te convidar, meu amado irmão,
a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, nós iremos orar, pedindo ao Senhor orientação de sua santa palavra. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem derramado sobre nós, e obrigado também pela Páscoa, Pai, porque ela representa a sua graça, ela representa o seu sacrifício naquela cruz para nos salvar e transformar os nossos corações, Pai. É por isso que estamos aqui debruçados na sua Escritura, é por isso que estamos cultuando ao Senhor, porque cremos que foi o Senhor quem nos salvou da morte e nos transportou para o seu império de luz, Pai. Cuida do nosso coração, fala conosco e orienta-nos através de sua palavra. Perdoa-nos, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meu irmão. Eu não sei se vai dar para enxergar, né? Que agora que eu pensei que tem uma estrutura aqui, que é o sepulcro de Jesus, mas eu creio que se der, você fala aí, vai ficar um pouco pequenininho, mas eu creio que vai dar para você enxergar, tá? Quando nós olhamos para essa passagem, meu irmão, como nós já sabemos, o autor é Lucas. Mas o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Nós estamos falando um pouco sobre a ressurreição, como podemos ver no nosso tema, né? Páscoa, a nossa esperança. O que significa Páscoa, meu irmão? O termo Páscoa vem do termo hebraico, aonde ele mostra aquela passagem de Êxodo, na última praga, que ali é dispensado no Egito, aonde o anjo da morte passa por cima das casas que estavam marcadas com sangue no umbral da porta. E Páscoa tem esse significado. A palavra Páscoa significa passar por cima, ou passar adiante, no sentido que ele não entra naquela casa que está marcada com o sangue do Cordeiro. Do mesmo jeito, então, Jesus é a nossa Páscoa. Ele se entrega ali naquela cruz, morre por nós, ressuscita ao terceiro dia, e o seu sangue, a sua obra, a sua graça repousam sobre nós, e ele retira de nós então toda maldição, toda morte, toda ruína, toda a ira de Deus recai sobre ele, para que pudesse passar de nós e estar nele, e por suas pisaduras sermos sarados. É isso que significa Páscoa, meu irmão. Páscoa não é chocolate, Páscoa não é só uma comemoração, mas Páscoa significa o sacrifício de Jesus. E é isso que esse texto começa demonstrando. Quando você olha para o contexto anterior, dos versículos de 1 a 12, vai nos mostrar a ressurreição de Jesus. Jesus não ficou morto neste túmulo, muito pelo contrário. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E diante disso, então, há o testemunho das mulheres. Para você entender, no Antigo Oriente, meu irmão, um testemunho de uma mulher não tinha nenhuma valia. É por isso que Pedro então vai lá confirmar o fato pelo qual as mulheres testemunharam. Mas Lucas, ele tinha essas nuances, ele tinha esses detalhes, esses cuidados de valorizar aqueles que às vezes estavam colocados de canto. Então Lucas fala que as primeiras a verem a ressurreição de Cristo Jesus foram as mulheres. Lucas deseja honrar esse grupo de mulheres para dizer, foram elas as primeiras a testemunharem da grandeza, da ressurreição e da graça do nosso Senhor, né? Olha o valor que a Escritura dá às nossas mulheres, né? E diante disso, então, começa-se a história, e aqui nós adentramos na história desses discípulos que foram caminhando até uma cidade chamada Emaús. Meu irmão, por isso, a primeira verdade que eu desejo trabalhar ao seu coração é sobre a esperança, a Páscoa que nos traz a esperança da presença de Cristo Jesus. O que está acontecendo aqui, meu irmão? Quando você olha o versículo 13, vai nos dizer que eles estavam de caminho a uma cidade chamada Emaús. Nós não sabemos direito onde fica Emaús, mas o autor vai nos dizer que ela ficava a uma distância de 70 estádios. Então Emaús ficava a uma distância de 11 quilômetros até Jerusalém, ou então de Jerusalém a Emaús era uma distância de 11 quilômetros. E o que está acontecendo ali? Eles estão conversando a respeito dos fatos que aconteceram em Jerusalém. A morte truculenta, a morte terrível de Cristo Jesus naquela cruz.
Nós ficamos indignados com as injustiças que acontecem no nosso país, ou com a injustiça que acontece com os nossos familiares, mas ali era pior, porque eles crucificaram e sentenciaram à morte alguém que era verdadeiramente justo e puro e perfeito, e este alguém era Jesus. É por isso que eles estão entristecidos e conversando sobre isso. E no decorrer da história vai nos dizer que enquanto eles conversavam, o próprio Jesus, versículo 15, foi até eles, começou a caminhar com eles, e o versículo 16 vai nos dizer que eles estavam impedidos de reconhecer ao nosso Mestre Cristo Jesus. Possivelmente, meu irmão, Jesus teria tomado uma nova forma, quando você vê em Marcos capítulo 16, versículo 12, ou então os seus olhos foram vendados, e eles não conseguiam então enxergar e entender que aquele era Jesus, tá? Esses dois discípulos, meus irmãos, não eram os discípulos, os 12, mas eles eram mais próximos, eles estavam ali naquele meio. Então, diante disso, ele lhe faz uma pergunta, e eles começam a responder com grande tristeza, dizendo: será que você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Quando nós olhamos para essa passagem, meu irmão, nós entendemos que pessoas tristes geram respostas tristes, porque elas estão sem esperança, elas estão abatidas, e o mal do nosso século é uma mente confusa, é uma mente esgotada, é uma mente depressiva, porque hoje as mentes só sabem trabalhar e não conseguem mais descansar. É por isso que a ansiedade e a depressão estão lá na ponta das enfermidades, com o maior número de pessoas no nosso mundo, porque a nossa mente a cada dia caminha sem esperança, caminha triste, porque nós estamos enraizados nos nossos dilemas e nas nossas ansiedades. É isso que eu quero te falar, meu irmão, que por mais que você esteja enfrentando problemas na sua casa ou no seu coração, que por mais que você passe por dificuldades ou lutas na jornada da sua vida, eu quero lhe dizer que por mais que você não veja, Cristo sempre estará caminhando com você. E é isso que sustenta a nossa fé, é isso que gera esperança ao nosso coração. É isso que eu quero te falar, meu irmão. Pastor, como que eu faço um diagnóstico que eu estou ansioso, depressivo, que eu estou abatido, esgotado? Basta você ver a sua resposta ao seu marido ou à sua esposa. Já viu quando você chega em casa, você fala: como que você está, meu bem? Ela fala: eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro, ninguém me ajuda em casa. É um diagnóstico que você está cansada e sobrecarregada e triste, sem esperança. Ou quando o marido chega em casa nervoso, chutando o balde, irritado com tudo, é porque ele está triste, sem esperança, abatido pelas suas amarguras e pela sua alma que está desfalecida. Os filhos que estão emburrados, chateados com a vida, com tudo que os cerca, isso é um diagnóstico que o coração está extremamente ansioso e deslocado da presença de Cristo Jesus. É isso que eu quero lhe relatar neste dia. Se a minha esperança ou a sua esperança está firmado somente no Cristo dessa terra, que há de resolver todos os meus problemas, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a minha esperança e a sua esperança não se resumem nas soluções das coisas, a minha paz e a sua paz não se resume no governo, a nossa esperança não se resume na riqueza, na prosperidade, ou na certeza que dias bons virão, mas a nossa esperança se resume em Cristo Jesus, que ressuscitou e está caminhando conosco na jornada da nossa vida. Pare de pôr a sua esperança nas coisas e aprenda a colocar o seu coração em Cristo Jesus. Porque pessoas tristes sempre vão gerar respostas tristes. Então coloque a sua esperança não nas coisas, não nas pessoas, mas coloque a sua esperança em Cristo Jesus, e as coisas vão caminhar. Você perceberá que eles irão relatar sobre as suas dificuldades. Versículos 17 adiante vão nos falar isso, e vai nos dizer, meu irmão, que um deles falou assim:
que versículo 20 fala assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O que está acontecendo aqui? Quando Jesus pergunta, ele gera uma resposta triste. Ele vai falar que Cristo foi crucificado, ele especifica quem era Jesus, Jesus o Nazareno, mas depois de dizer tudo isso, você perceberá que a esperança desse homem só se resumia a esta terra, porque ele olha para Jesus como um libertador de uma nação, aquele que viria montado num cavalo branco, libertaria Israel do Império Romano, e lhes daria de graça o reino. Israel seria expandido, um reino étnico, e não era isso que Jesus veio fazer. Jesus veio inaugurar um novo reino no coração dos seus escolhidos, e é isso que eu quero lhe falar, meu irmão. Eles vão dizer que já é o terceiro dia, mas eles não viram, porque a esperança deles se resumia àquilo que eles viam. É igual o brasileiro, né? O brasileiro chega numa loja, como que ele vê as coisas? Ele fala, deixa eu ver, e ele pega. É a forma que o brasileiro vê, né? Ele não consegue ver com os olhos, mas ele precisa tocar. Do mesmo jeito, meu irmão, eram esses homens. Eles não viram a ressurreição de Cristo e por isso eles estavam desesperançosos. Talvez você não viu a resposta do Senhor para o seu casamento. Talvez você não viu a resposta do Senhor para os seus filhos. Talvez você não viu a resposta do Senhor para as suas dores e para as suas aflições, e por isso você tem andado desesperançoso. Você tem andado aflito, amargurado em sua alma, porque Deus ainda não lhe respondeu. Eu quero lhe dizer, não fique abatido, porque 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, vão nos dizer que as nossas aflições são leves e momentâneas, elas vão passar. Tudo na sua vida vai passar, e o que vai ficar marcado no seu coração será a intimidade, a esperança e a experiência de viver uma vida graciosa com Cristo Jesus. Meu irmão, pare de ficar olhando só para as dificuldades e aprenda que nessa longa jornada de aflições, o Senhor sempre estará com você. Porque essa não é uma promessa que eu, pastor, estou dizendo, mas é uma promessa que você vai encontrar em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Meu irmão, você pode estar passando por divórcio, você pode estar passando por luta, você pode estar passando por crise financeira, você pode estar passando por o que for, Deus jamais irá desampará-lo, porque em todo tempo Ele estará com você. Por isso não desanime, não perca as esperanças, continue semeando, porque é isso que o Salmo vai dizer, que quem com lágrimas semeia, vai ceifar com alegria. Meu irmão, não desista, por mais que você não veja a resposta, por mais que você não veja a esperança, por mais que você não veja a promessa se cumprir na sua vida, continue caminhando, porque o Senhor está com você na sua luta e na sua adversidade. É isso que Ele está fazendo com esses discípulos, Ele não deixa de caminhar com os seus discípulos. Outra lição que esse texto vai nos deixar, se Deus assim permitir, de uma maneira breve: esperança de consolo. Quando você vai para o versículo 27, você verá que Jesus vai começar a conversar com eles, e ele vai dizer que ele começa a expor as Escrituras, né? Ele começa a orientar esses corações através das Sagradas Escrituras. É isso que eu quero lhe falar, meu irmão. O conhecimento é precioso demais para a sua vida e para o seu coração, porque quando nós olhamos para Cristo, nós temos o pleno conforto e o pleno consolo, porque as Escrituras garantem isso ao nosso coração. É isso que Oséias 4:6 vai dizer, que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Meu irmão, essa palavra em hebraico, conhecimento, é iada.
E essa palavra é a que você encontra em Gênesis 4:1. Quando Adão vai conhecer a Eva, e ele tem prazer, ele tem alegria em receber a sua esposa, ele tem uma vida ditosa, ele tem a graça de receber um presente de Deus, e ele então a conhece, ele tem uma relação íntima com ela. É a mesma palavra que você acha em Isaías capítulo 1, versículo 3, que ele fala assim, que o boi conhece o seu dono, mas Israel não me conhece. É isso que Deus está te convidando a viver, meu irmão, a viver um relacionamento íntimo, um relacionamento de graça, um relacionamento de amor, um relacionamento de verdade. É isso que eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Sabe por que a gente vive às vezes ansioso, aflito? Porque nós desconhecemos o Deus de consolo das nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer assim: não temas porque eu sou. Você tem medo? A Bíblia vai nos dizer assim: não andeis ansiosos com alguma coisa. É assim que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos com coisa. Não precisa preocupar, por quê? Porque eu estou cuidando de você. E como que você anda na vida? Preocupado, ansioso. Sabe por quê? Porque a gente não está mais conhecendo a Deus. Nós conhecemos o TikTok, nós conhecemos o Instagram, nós conhecemos o Face, nós conhecemos tudo, o celular, a Virgínia, o Vinícius Júnior, o Zé Felipe, a gente conhece tudo, mas esquecemos de conhecer ao nosso. É por isso que nós estamos sendo destruídos pelo presente século, é por isso que existem crentes passando por tantas adversidades, porque eles não conhecem mais ao Deus que eles servem. Eles se esqueceram de Deus, e por se esquecerem de Deus, infelizmente nós seremos consumidos pelos nossos afazeres, pela nossa ansiedade, pelo nosso medo, por tudo que nos cerca, porque nós nos esquecemos do nosso Criador. É isso que eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Cristo não só está se revelando a você, caminhando com você, mas Ele está confortando e consolando a sua alma dos seus afazeres, das suas aflições, das suas ansiedades. Mas para isso, meu irmão, você precisa lembrar de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, o que a Bíblia fala? Que Ele vai sarar a terra, Ele vai nos visitar com graça. É isso que eu quero te falar, meu irmão. A esperança de consolo ainda é vívida para o nosso coração. Deus pode curar o seu vício nessa noite, Deus pode sarar o coração da sua filha, Deus pode transformar toda a realidade que você está vivendo hoje, porque este Deus de consolo está se revelando através da Escritura para o seu coração. Basta você falar: eis-me aqui, Senhor, me ensina a te servir, me ensina a arrepender, porque verdadeiramente o Senhor vivo está, e está aqui para transformar e mudar toda a minha história. E por último, meu irmão, nós estamos caminhando para podermos fechar, se Deus assim permitir. Esperança também da revelação. Versículo 28 vai nos dizer que Ele fez menção de ir adiante, e os discípulos falaram: não, Senhor, fica conosco. É aqui que nasce aquele hino, né, Carol? A Carol conhece hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Aqui, ó. Tens meu coração para pousar. É lindo, não é? É aqui que nasce esse hino. Quando eles falam: Senhor, fica, é porque o coração deles estava ardendo, é porque eles estavam sedentos daquele homem que conversava com eles e transformava toda a história. Do mesmo jeito eu quero te dizer, meu irmão, restaure o altar de Deus na sua casa, no seu coração, na sua família. Quantas pessoas não cultuam mais a Deus em casa? Chegam em casa e vão viver suas vidas. Meu irmão, o culto não é só domingo. Aqui é só uma forma onde nós nos reunimos como igreja para adorarmos a Deus. Mas o culto para o qual você é conclamado é o culto do seu lar, com seus filhos, onde Deus te chama para ser o sacerdote, abençoando e cuidando do seu lar. É isso
que Elias vai fazer em 1 Reis 18:30, naquela batalha no Monte Carmelo, contra aqueles adoradores de Baal. A primeira ação que ele tem é restaurar o altar do Senhor. Meu irmão, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar em casa. Sabe por quê? Porque o seu celular vai te acusar no último dia. Ele vai mostrar quantas horas você gasta mexendo em coisas fúteis e deixando a presença de Deus de lado. É isso que ele vai fazer. Ele é a prova contra você mesmo, que você tinha todo o tempo do mundo, todo o mecanismo para adorar em espírito e em verdade, mas você preferiu mais o seu conforto, o seu entretenimento, do que servir e adorar ao Senhor de todo o coração. É isso que eu estou te falando, meu irmão. Não mata você acordar cedo, ler a Bíblia, orar com a sua esposa, antes de dormir, reunir a sua família, falar com Deus, porque é isso que muitas casas estão precisando, da restauração do altar de Deus, não só no coração, mas também nas suas casas. Chegou a hora de você restaurar o altar da sua casa. Chegou a hora de você orar pelos seus filhos. Pare de ficar correndo atrás de profetinha, quando a casa está quebrada, e falar, não, ele vai orar, e vai dar tudo certo. Não, meu irmão, Deus te chamou para ser o profeta, o sacerdote da sua casa, porque é Deus que vai te usar no seu lar, para transformar a sua família. Pare de dar desculpa, e aprenda a ter essa revelação guardada em seu coração. É isso que Apocalipse 3:20 vai dizer, que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele vai entrar, e Ele vai cear com você. E quando Ele entra, meu irmão, Ele jamais sairá, porque Ele vai guardar a sua casa, a sua família e o seu coração. Mas restaure o altar de Deus na sua casa, tá? Tem o seu momento de devocional. Versículo 30 e 31 vai dizer que lhes abriram os olhos, quando eles começaram a se deleitar na revelação. Jesus vai tomar ali, que era o hóspede que faz, que é servir aquela pessoa que visita, mas Jesus toma e fala, não, deixa eu servir vocês. Até mesmo depois da ressurreição, Jesus queria servir aos seus discípulos, e quando Ele abençoa e parte o pão, algo acontece. Através das Escrituras, eles começam a entender que Ele era Cristo Jesus. É isso que eu quero te falar, meu irmão. Cristo te chamou para ser discípulo. Cristo se revelou a você, não de uma maneira em vão, à toa, aleatória, não, porque Ele te ama. É isso que Ele vai falar em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que Ele se revelou a você. É por isso que Ele tocou no seu coração, é por isso que Ele transformou toda a tua história, porque através de você, Ele deseja ser um luzeiro para a sua empresa, para a sua família, porque Ele te chama para ser um filho de Jesus Cristo. E Ele vai continuar, meu irmão, olhando para frente aqui, que o nosso tempo já esgotou. Ele vai falar que depois que esses homens viram a revelação de Deus, versículo 33 a 35, vai nos dizer que eles voltaram. Meu irmão, você não está entendendo o contexto. O contexto é o seguinte, que eles saíram de dia e escureceu. Eles andaram 11 quilômetros, e diante da revelação, eles falaram, nós precisamos voltar. Nós precisamos testemunhar da graça, da grandeza da revelação de Cristo Jesus. Eles tinham que voltar mais 11 quilômetros, correndo para Jerusalém. Ali eles iam correr risco de vida, correr a risco de assalto, mas independente disso, eles falaram, eu vou, porque eu quero testemunhar da ressurreição de Cristo Jesus. Assim foi com Isaías. Isaías contempla o trono de Deus, e a ação que ele tem é dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que eu quero te falar, meu irmão. Quando você adentra essa igreja, nós temos uma placa bem grandona ali na frente, dizendo, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, seja bem-vindo, passe por essa porta, você é o nosso convidado. Cristo pode te restaurar e transformar toda a tua história, mas quando você olha por trás dessa porta, olha aqui no fundo, você verá uma placa dizendo, ide por todo mundo e fazei. Por que você foi curado? Por que você foi restaurado?
Por que você recebeu a boa notícia? Por que Deus iluminou a sua mente, o seu coração? Para você fazer discípulo, testemunhar do amor de Deus, não importa o risco, não importa a consequência, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu quero te falar, gente. Tem muita gente que aceita suborno e corrupção, porque não quer testemunhar a Cristo. Tem muita gente que está em pecado, vivendo errado, porque não quer testemunhar a Cristo, independente do preço, independente do valor, independente que eu tenha que pagar, testemunhe a Cristo, não negocie os princípios de Cristo no seu coração. Perca o que for preciso, eu vou perder emprego, eu vou perder negócio, perca o que for preciso, mas não perca o testemunho de Cristo Jesus na sua vida e na sua família. É isso que esses homens fizeram, independente do preço, independente da distância, eles foram, porque amavam e foram transformados pelo Cristo que ressuscitou e lhes deu uma nova esperança. Meu irmão, não brinque de servir a Cristo. Cristo está te chamando para viver a vida dele. Ele não ressuscitou em vão, mas quando ele ressuscita, ele lhe dá a própria vida para que você possa viver a vida de Cristo. É isso que Paulo vai falar. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. Não negocie esse princípio. Seja um cristão que testemunha o amor, a graça de Cristo Jesus aonde você estiver. Lembre-se do testemunho de Cristo Jesus, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão, peço perdão pelos nossos segundinhos que passamos. Quero convidar aqui o reverendo Marcos, nosso amado pastor, meu pai também, né? Está ali no fundo, cadê ele? Está vindo aqui, muito bom, o reverendo Marcos estará orando pelas nossas vidas e impetrando assim a bênção apostólica, encerrando esse momento precioso de culto e adoração. Vamos orar, queridos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por tão grande amor em favor das nossas vidas. Obrigado a Deus por esta palavra, ó Deus, que confirma, revela aquilo que o Senhor fez e tem feito em favor de cada um de nós. Ó Deus amado, que estes princípios, ó Deus, seja vivido no nosso dia a dia, seja real, ó Deus, no nosso relacionamento, na nossa vida em família, na nossa vida de igreja. Ó Deus amado, aplique essa palavra nos nossos corações. E agora, Senhor, que estaremos indo às nossas casas, leve-nos em paz. Ó Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada um, e segundo as tuas misericórdias, o Senhor continue nos restaurando. Nos dê, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de intimidade com o Senhor, uma semana na qual, Senhor, possamos te conhecer cada vez mais, dia após dia, minuto após minuto. Ó Deus, abençoe-nos no decorrer dessa semana. É a nossa oração, é a oração que fazemos, no nome deste que morreu, mas ressuscitou, e nos deu perdão, e está entre nós, e viveremos eternamente com Ele. É no nome dele que oramos, amém. E agora, povo amado e povo escolhido do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre esta igreja querida, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor.